12, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu vou me ater ao versículo 1 e 2. Glória a Deus. Quem tiver dificuldade, não tem dificuldade nenhuma para encontrar Romanos. Glória a Deus. Os irmãos já encontraram? Fica de pé, irmãos. Só se tiver com criança no colo e tal, mas... Glória a Deus. Vamos lá, podemos ler, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, tradução muito boa, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função ou operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado, que é o dirigente. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Sente-se de Bíblia aberta. Que leitura maravilhosa nós temos. E eu sei que nós temos muita coisa boa em todos esses 8 versículos. Mas, nessa noite, nós vamos conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, meditando nos versículos 1 e 2. Vamos aprender da palavra. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite, que ela venha, Senhor, nos abençoar, nos instruindo, Senhor, edificando a nossa vida espiritual. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha abrir o entendimento dos Teus filhos, dos Teus servos, pois a própria palavra diz que o Senhor nos guiaria, Espírito Santo, em toda a verdade. E a mim que falo contigo, me dá condição, sabedoria, coloca a Tua palavra no abrir e fechar da minha boca, para a glória do Teu nome, para que a Tua palavra seja ministrada, Senhor, com sabedoria, e que a Tua igreja, Senhor, seja edificada para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, o versículo 1 e 2, nós vamos ler novamente. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, na minha tradução aqui, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já temos muito tipo de interpretação desses 2 versículos. Inclusive, na maioria das mensagens que eu já ouvi, os versículos
1 e 2 são divorciados, são separados, como se um não fizesse contexto para o outro. E já teve muitas ministrações e muitas formas de compreensão e de explicação a respeito de culto racional. Mas vamos deixar que o Espírito Santo nos fale nessa noite e nos ensine. Amém, irmãos? Em nome de Jesus? Então nós vamos começar aprendendo, queridos, o que é um culto racional. O que significa culto racional? O que é prestar um culto racional? Tá? Culto racional, olha para cá, é usar o raciocínio, usar a inteligência, a sua capacidade intelectual para agradar a Deus através do seu corpo. É você, com inteligência, usar a sua inteligência que Deus te deu, para que você possa ministrar sobre o seu corpo a sua capacidade de inteligência, para que o seu corpo, esse corpo que nós temos, do qual a palavra de Deus diz que é o templo e a morada do Espírito Santo, possa ser usado como sacrifício, como um culto a Deus em santidade. É você usar a sua inteligência para trazer o seu corpo como um templo de santidade diante de Deus. Você vai já compreender melhor. Deixa eu entrar mais aqui dentro do contexto da palavra. Como a nossa natureza é inclinada ao pecado, comandar o corpo contra o pecado é um sacrifício. Por isso é que o versículo fala de sacrifício vivo. O culto mais importante que nós oferecemos a Deus é a santidade do nosso corpo. E para que nós possamos ter o nosso corpo em santidade, nós precisamos de usar as nossas faculdades mentais, a nossa inteligência, para que o nosso corpo possa ser reduzido à servidão daquilo que nós temos na nossa mente, para poder apresentarmos a Deus um culto racional. O culto racional é o sacrifício de fazer um corpo físico, carnal, que é apaixonado pelo pecado, se santificar. E para isso, para que esse processo de santidade possa acontecer, é necessário que nós venhamos a utilizar a nossa inteligência. Um culto inteligente. Nós estamos aqui reunidos neste lugar, que nós, dentro do costume, chamamos de igreja. Mas, na verdade, aqui não é uma igreja. Aqui é um local onde nós nos reunimos, onde a igreja se reúne, porque a igreja somos nós. E o templo e a morada do Espírito Santo não é esse lugar, não é essas paredes. De formas que quando o último crente salvo sai desse lugar e fecha a porta, a presença do Espírito Santo vai com ele. O Espírito Santo não fica habitando aqui dentro, o Espírito Santo não habita nessas paredes, o Espírito Santo não habita nesse chão. O Espírito Santo habita em nós. De formas, queridos, que o verdadeiro culto, ele é prestado todos os dias, em qualquer lugar, através do sacrifício vivo do nosso corpo mortal, que é apaixonado pelo pecado,
em ele ser, esse corpo ser moldado à vontade de Deus, pela palavra de Deus, através da renovação da nossa mente. Quando a palavra de Deus renova a nossa mente, através desta renovação que só é feita pela palavra de Deus. A palavra do homem, por mais bonita que seja, por mais gostosa de ouvir que seja, não tem poder para renovar o nosso entendimento, não tem poder para transformar a nossa mente, para nos dar poder para que nós, com raciocínio, possamos levar o nosso corpo à santidade. Só quem pode renovar a nossa mente, para que através dessa renovação nós possamos, de forma inteligente, decidir fazer o que é certo para agradar a Deus. Só quem pode fazer isso é a palavra de Deus. É por isso que nós temos uma enorme quantidade de crentes, de evangélicos, que estão dentro das igrejas evangélicas e não experimentam um novo nascimento. Porque as suas mentes ainda são mentes carnais da velha natureza, porque a única coisa que pode renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, é a palavra de Deus. Então, quando alguém dirige a sua vida pela palavra de um professor, pastor, pregador, seja lá quem for, mas essa palavra não é a palavra de Deus, a pessoa passa a dirigir a sua vida, as suas atitudes, tomar as suas decisões baseadas no ensinamento de homens. E isso não é suficiente para nós colocarmos o nosso corpo como um culto racional em sacrifício vivo. E é por isso que a maioria de nós, dos crentes, fica sendo vencido pela vontade da velha natureza, do velho homem. Vou explicar melhor e você vai compreender a respeito de culto racional. Culto racional fala de raciocínio. Culto racional fala de inteligência. Culto racional não está falando a respeito de espiritualidade, não. Ele está falando de você ter na sua mente, uma renovação tal, feita pela palavra de Deus, que te dá capacidade intelectual de decidir e escolher fazer as coisas certas para agradar a Deus. Começaram a entender agora? Amém? Começou a entender agora? Aleluias. De formas, queridos, como eu já li, culto racional é utilizar o raciocínio, é utilizar a inteligência para agradar a Deus através das ações do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo tem uma tendência a querer o que é errado. O nosso corpo, que é carne, ainda é apaixonado pelo pecado. O nosso corpo carnal, aonde reside a nossa velha natureza, ele é inclinado para o pecado, é inclinado para o mal. De formas que nós precisamos entender que o nosso corpo obedece aos comandos da mente. O nosso corpo, ele não é autônomo fora da nossa mente. Ou por acaso o teu braço se mexe
sem receber um comando do teu entendimento, da tua mente, do teu pensamento. Os comandos que o nosso corpo recebe e executa, primeiramente eles vêm da nossa mente. De formas que a mente tem autonomia e autoridade sobre aquilo que o corpo faz. Por isso é tão importante nós termos uma mente renovada. Pois é a única forma da mente, do raciocínio, decidir, julgar, pesar as ações que nós vamos fazer e obedecer para agradar a Deus ou não. Aí é onde está um grande problema na vida dos crentes. Porque para nós termos a nossa mente renovada, é necessário ter conhecimento da palavra de Deus. Mas hoje, grande parte dos evangélicos não estão valorizando a palavra de Deus. Não estão lendo a palavra de Deus. Não estão procurando conhecer a palavra de Deus. De forma que as mentes não são renovadas. As mentes continuam carnais. E com a inclinação do corpo, que já é para o pecado, a pessoa se entrega facilmente à tentação e ao pecado e não presta um culto a Deus com o seu corpo, pois a santidade do corpo é um culto racional que se presta diante de Deus. E o sacrifício desse culto chama-se santidade. Aleluias. Vocês começaram a entender, queridos? A importância que a palavra de Deus deveria ter na nossa vida. Você vê como você está perdendo muita coisa na sua vida. Pessoas que dizem assim: pastor, eu não sei mais o que fazer para manter domínio sobre as minhas ações. Não sei mais o que fazer, pastor. O que é que eu faço? Querido, eu vou te dar a resposta agora. A tua guerra, a tua luta, o teu grande problema de não conseguir ter autoridade sobre as ações e o pecado, é porque a tua mente não está devidamente renovada pela palavra de Deus. É o que nós menos fazemos. É ler Bíblia. E quando lemos, lemos resumidamente. Lemos por obrigação. Lemos a Bíblia porque nós dizemos: eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho obrigação de ler a Bíblia. Ah, meu Deus, me lembrei agora, está com 3 dias que eu não leio a Bíblia. Vou pegar na Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Aí pega, aí diz assim: eu vou ler um salmo. Aí abre a Bíblia no livro do Salmo, aí lê aquele Salmo, aí diz: pronto, cumpri minha obrigação, li a Bíblia. Mas não é, queridos, esse tipo de leitura, de contato seu com a palavra, que vai dar material para Deus trabalhar na renovação da tua mente. Para que você tenha a sua mente renovada, você precisa mergulhar na palavra. Você precisa ler textos e contextos. Você precisa ler o livro inteiro. Você precisa pegar a carta de 1 Timóteo, Paulo a Timóteo, e ler toda. Você entende? Você precisa ler a palavra. Porque sem a leitura da palavra, a tua mente não tem renovação. E sem a renovação da tua mente, você não tem capacidade mental, intelectual, para comandar os atos do teu corpo, porque isso tem que ser feito com inteligência, através da escolha. Você julga pela palavra, está certo? Está não.
está errado, então eu não vou fazer. Olha, meu corpo, não faz, não faça, não caia, não faça isso, porque isso não agrada a Deus. Então, quando você restringe a vontade do teu corpo para que ele não peque diante de Deus, você está prestando diante de Deus um culto racional, pois o teu corpo passa a ser um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo e agradável diante de Deus. O que é um sacrifício vivo? Você não está vivo? É reduzir esse corpo, a vontade desse corpo, os desejos desse corpo que gosta do pecado, e trazê-lo em obediência à vontade de Deus. Mas como é que você vai colocar ele na vontade de Deus se você não conhecer? Porque a única forma de você conhecer é fazendo o quê? Conhecendo a palavra de Deus. Vocês entendem agora? Porque a razão da guerra ser tão grande para nós não lermos a palavra todo dia. E infelizmente, os crentes estão se acostumando a serem alimentados pela palavra do homem. O homem fala, ensina e prega. E automaticamente o crente diz assim: é verdade. É isso mesmo, está certo, eu recebo, mas não vai para a Bíblia, não vai para a palavra, não usa o intelecto, não usa o raciocínio, come tudo que é dado. Consegue me entender, irmãos? Diga assim: a palavra do homem, seja ele quem for, não tem poder de renovar a nossa mente. Diga: só a palavra de Deus. Aleluia. Amém, queridos. Por que isso é necessário ser dito? Porque nós estamos vivendo um tempo em que os crentes estão alienados, estão idiotizados. Parece um bando de idiota que não tem mais raciocínio próprio, que não tem inteligência, que tudo que um determinado homem diz, pronto, quem falou foi o fulano, foi o pastor fulano, foi o apóstolo, foi não sei quem, pronto, acabou, é o profeta, é o pastor, é o ungido. Isso é verdade. E se não for? E se não for Bíblia? E se não tiver base? E se não for palavra de Deus? Então o crente está dirigindo a sua vida na sua mente com um material que não tem poder para reduzir o seu corpo ao sacrifício. Esse é um dos problemas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Glória a Deus. Alguns já estão dizendo: ah, pastor, então é por isso que nós estamos vivendo uma crise terrível de identidade dentro da igreja evangélica brasileira. E é verdade. Porque as pessoas não estão sendo dirigidas pelo Espírito Santo. Não estão sendo dirigidas pela palavra de Deus. Estão sendo dirigidas pelo seu dirigente. O cara tem uma revelação, tem um sonho, ou então tem um achismo bíblico. E a revelação, o sonho, a visão, ou a axiologia do pastor ou do apóstolo fica valendo como se fosse verdade absoluta. E a preguiça dos crentes não deixa ele verificar na palavra. E tem uns que se entregam tão facilmente, que se chegar outra pessoa com mais conhecimento e confrontar e disser assim: ei, rapaz, não é bem certo, não é bem direito isso aí não é bem assim não, vamos aqui para a palavra. A pessoa deixa a palavra, fica com raiva, arranja inimizade, não aceita a correção e fica com a palavra do homem. Você está entendendo? Você pode mostrar na Bíblia: meu filho, vamos aqui para dentro, está escrito isso aqui. A pessoa ainda fica com raiva. Por quê? A mente não está renovada pela palavra, está condicionada a seguir a palavra de um líder. Deu para entender, meu irmão? Quando é que uma pessoa dessa vai ter renovação na sua mente para tomar decisões equilibradas e inteligentes, para agradar a Deus em suas decisões, segundo o que a palavra diz? Nunca. Nunca.
Por quê? Porque o segredo da transformação está na renovação da mente. E o que é que renova a mente? O que é que renova a mente, igreja? A palavra de Deus. E por que que a gente tem tanta preguiça para ler? Por que que a palavra de Deus não faz parte do nosso dia a dia? Vocês estão entendendo, queridos? Isso é uma ação diabólica, para que nós não tenhamos conhecimento da vontade de Deus. E sem o conhecimento da vontade de Deus, como é que você vai decidir fazer a vontade de Deus? Aí você vai para dentro do seu próprio entendimento e agir da forma como você agia quando estava lá no mundo, ainda lá fora. Aí a nossa vida é dirigida pela carne, pela vontade do corpo. E o culto racional, o sacrifício vivo, nunca acontece. Vocês estão conseguindo entender? Ou a linguagem dessa mensagem está muito elevada? Estou tentando simplificar o máximo possível. Versículo 1, vamos ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Quem tem a responsabilidade de apresentar o seu corpo somos nós. Eu apresento o meu corpo a Deus como um culto, como um sacrifício. Todas as vezes, olha para cá, que eu e você deixa de fazer a vontade da carne para fazer a vontade do Espírito, para agradar a Deus, nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo, um culto racional. Você está entendendo? Você sabe o que é o sacrifício? O sacrifício é sacrificar a vontade da carne. E como nós estamos vivos, então todas as vezes que você deixa de pecar, deixa de fazer o que é errado, para fazer o que a palavra manda, para fazer a vontade de Deus e para agradar a Deus, você apresentou a Deus o quê? Um sacrifício vivo. E o que sacrifício é esse? Santidade. Toda vez que você faz o que é a vontade de Deus, você trabalhou em cima da sua santidade. Aleluias. Não é difícil de aprender. Não é difícil de entender. Esse é o nosso culto racional. Reduzir o corpo, que é apaixonado pelo pecado, a obedecer a Deus. E como é que eu levo o meu corpo à obediência? Escolhendo e comandando segundo a palavra. Sacrifício vivo. Culto inteligente. Culto racional. Você usa a inteligência, você pesa, você pondera. Você pensa, tenho duas coisas para fazer, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou por aqui, ou eu vou por aqui. Mas a tua mente está renovada pela palavra. E a palavra diz que se você for por aqui, você está errado, você peca. Não é a vontade de Deus. Então, racionalmente, inteligentemente, você o quê? Diz, não, eu vou é por aqui. Porque aqui é que é a vontade de Deus. Entendeu? Então você o quê? Você sacrificou o seu corpo que queria ir por aqui, porque a vontade dele é o gosto dele. Mas você então ofereceu a Deus um culto racional. Você se sacrificou, mas obedeceu. E obedeceu porque conhecia a vontade de Deus. Aleluias. Aleluias. Quem entendeu agora a importância da palavra? Diga assim, sem a palavra na minha mente, eu não tenho renovação. Diga, sem a palavra na minha mente, eu não posso escolher agradar a Deus.
Aleluias. Por isso, amados, é que a palavra tem que fazer parte da nossa vida. Palavra de Deus. Palavra do Senhor. Bíblia Sagrada. O culto mais importante que nós oferecemos a Deus é a santificação do nosso corpo. Não adianta nada vir aqui se reunir, cantar bonito, fazer alguma coisa, dar glória, levantar a voz, enfim, e depois no teu dia a dia, daqui a pouco na tua casa, amanhã, você não oferecer para Deus um sacrifício vivo que é santidade. O culto aqui se acaba, mas o culto racional é a vida toda. E agora, igreja? Eu tenho certeza que vocês não tinham ouvido dessa forma ainda. Versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o processo todinho começa para nós podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Entendeu ainda? Entendeu agora? Porque é que tem muito crente que não está experimentando a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Porque não tem a palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei ler. Mas você pode pedir alguém para ler. Se você ler a palavra, ela renova o teu entendimento. Se você ouvir, também ela renova. Você está entendendo, queridos? O problema é que nós estamos se lembrando desse livro só no dia de vir para o culto. Aí a nossa mente, não tem renovação. A palavra de Deus não faz parte do mundo dos nossos pensamentos. E quando chega às decisões, nós decidimos segundo a vontade de Deus? Não. A mente não está transformada, está carnal. E a vontade do corpo também já é tendida para a carne. Então o que é que a pessoa vai fazer? Fazer a vontade da carne. Vai pecar tanto no pensamento como em obra. Entendeu, meu filho? Pastor, agora eu entendo a guerra que eu sofro, que eu vivo. Pois entenda. Glória a Deus. Versículo 2 diz assim, quando diz não vos conformeis, é o contexto do primeiro. Se eu preciso usar, olha para mim, o raciocínio, a inteligência, para julgar o certo e o errado, para escolher o certo e agradar a Deus, é claro que a minha mente antes precisa ter sido renovada. E se ela não tiver renovada? Aí você fica fazendo a vontade da carne, pendido para a carne, vendido à carne, não decide certo e nunca tem um culto racional agradável a Deus, porque não existe sacrifício vivo. O sacrifício vivo é a tua vontade de pecar ser dominada. Deu para entender? Aonde é que nós prestamos esse culto? O culto racional, o culto do sacrifício vivo. Toda hora na nossa vida. Nós temos que escolher o tempo todo. Eu peco ou não peco? Eu falo ou não falo? Eu faço ou não faço? Eu olho ou não olho? Eu respondo ou não respondo? Não é todo momento? Então o culto racional com o sacrifício vivo é o tempo todo.
Já que é o tempo todo, então a palavra de Deus tem que estar no nosso entendimento o tempo todo. Como é que está se nós não procuramos conhecer? Deu para entender agora? Quem conseguiu entender o que eu falei? Aleluias. Você entende agora a importância da palavra? É por isso que uma boa parte dos crentes, mesmo aqueles que conseguem orar e jejuar, não conseguem dominar o corpo. Porque orou e jejuou, mas a mente não foi transformada. A mente não está cheia da palavra. Você entende? Orar e jejuar nos fortalece espiritualmente. Mas você quer dominar o corpo usando a inteligência. E para que você tenha esse domínio, você tem que decidir segundo a palavra. Ah, pastor, mas... E então, estou ruim no negócio, porque eu não conheço nada de Bíblia, eu não leio Bíblia, eu só pego na Bíblia para vir à igreja. Aí agora você entende as decisões erradas que você passa o tempo todo tomando na tua vida. As besteiras que você fala todo dia, as respostas erradas, as inclinações. Por quê? Porque nós fazemos escolhas o tempo todo. O tempo todo. Sim ou não, irmãos? Então a palavra de Deus tem que fazer parte dos nossos pensamentos. Ah, pastor, eu vou andar com a Bíblia o tempo todo lento, vai barroar nos postes. O que eu estou dizendo é que você pegue a palavra e leia, e conheça, e medite, e ore sobre ela, e peça ao Espírito Santo para abrir o teu entendimento, para você entender a palavra. Se você fizer isso, na hora da tentação, o Espírito Santo te faz lembrar aquela palavra que vai te livrar da tentação. Você entende agora como é que funciona? Você entende? É a pessoa, o homem, por exemplo, está solteiro, situação difícil, né? Tá nas carências. Aí, a mulher fácil chega com as propostas. E aí, meu filho, vamos passear? Vamos dar uma voltinha? Você fica por ali, sei não. Se tiver palavra de Deus na mente daquele crente, a palavra de Deus vai ser muito clara e vai lembrar para ele Provérbios. E vai dizer assim, olha, o caminho da mulher adúltera termina no inferno. Ele vai dizer, opa, não quero ir para o inferno não, fica para lá. Entendeu? A palavra vai dizer o quê? O que é que o Espírito Santo vai lembrar? Que os adúlteros não vão entrar no reino dos céus. Que os fornicadores não têm um nome no livro da vida. Opa, não, peraí, eu vou decidir servir a... Ei, tu não é homem, não sou, mas sou um homem que vai para o céu. Sou um homem que serve a Deus, sou um homem que teme a Deus. Aí você vence a tentação, você serviu a Deus o quê? Ofereceu a Deus o quê? Um sacrifício vivo, porque usou a inteligência renovada pela palavra. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Conseguimos entender? O que é uma renovação do entendimento? É a mesma coisa. Você vai num comércio, chega lá, a pessoa te passa um troco maior do que o que era para você receber. O corpo velho, a natureza velha diz assim, aí que benção tu estava precisando. A palavra de Deus diz assim, seja honesto em toda a sua maneira de viver, no seu procedimento. Se a palavra de Deus fizer parte do mundo dos pensamentos daquela pessoa naquela hora, a pessoa pega aquele troco a mais, volta e devolve. Você entende? Mas se não, ela ainda diz assim, se estiver totalmente carnal, oh, obrigado Jesus pela bênção. É verdade, irmãos. E que nem era bênção, nem era nada. Dinheiro era dos outros. Se eu preciso usar o raciocínio
para julgar o certo e o errado, para escolher o certo. É claro que a minha mente precisa ter sido renovada. E quando é que nós não fazemos escolhas? Nós nunca paramos de fazer escolhas. Você pode estar lá assistindo televisão, seja o que for, jornal, qualquer coisa. Você vai mudando de canal e tem lá uma cena de sexo. A carne, na mesma hora, meu irmão. Chega, parece que acende a luzinha vermelha. E fica olhando. Olha aí. Mas a palavra de Deus na tua mente, o Espírito Santo te lembra na hora. Porque você leu, você teve contato com a palavra. Você está entendendo, queridos? Aí diz qualquer tipo de cobiça é pecado. Aí disse, opa, deixa eu mudar de canal aqui. Mas tem uns que ficam numa guerra danada, vai e volta. Ainda está ali. Não, eu tirei, mas voltei. E tem aqueles também que esticam o pescoço. Quem são os que esticam o pescoço? É aquele que deixa naquilo que não deveria ver e estica o pescoço para ver se a mulher está vindo. Vai ver a mulher. Oh, meu Deus, mudei. E quando não acerta o botão, a confusão é grande. É engraçado, né? Mas é tudo, a guerra todinha está na nossa mente. Por isso é que nós precisamos da renovação. Vire para o seu irmão e diga assim, irmão, nós precisamos nos enchermos da palavra de Deus. Diga assim, conhecer, ler de verdade, mente cheia da palavra, não é oficina de Satanás. Aleluia! Glória a Deus! Vou dar aqui um exemplo, só para terminar. Um exemplo de uma mente renovada. Um pastor, olha para cá, um pastor prega na igreja. Você vai visitar, ou você escuta, ou no rádio, ou na TV. Um pastor prega, e na pregação, na retórica, na palavra, e está muito animado. Ele diz, Deus quer que você seja rico. A carne gosta. Porque a carne gosta dos prazeres, a carne gosta do conforto, a carne é apaixonada por esse mundo. Então quando o pastor diz, olha, Deus quer que você, todo crente seja rico, Deus quer que você seja rico, você diz, pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Eu já queria isso mesmo, agora tem um homem dizendo que Deus também quer. Aí eu estou bem no negócio. Ô, beleza, tá aí, eu agarrei essa verdade, gostei desse culto. Pense num pregador bom. Pense num homem de Deus. Rapaz, eu vou voltar naquela igreja. Deus quer que eu seja rico. Beleza. Essa pregação agrada a carne. Porque uma das obras da carne é inveja, cobiça, avareza, ganância. Mas alguns crentes que têm a mente renovada pela palavra de Deus, que conhecem, que já leram, que já foram lá, no que a Bíblia diz, o Espírito Santo vem para vos fazer lembrar daquilo que vocês já viram, que o Senhor já falou. Aí tem lá os crentes, tudo comendo aquele pirão, achando bom e tal, Deus falou comigo, eu vou ficar rico e não sei o quê. Mas lá no meio, tem 2, 3, 4 crentes lá, que tem a mente renovada pela palavra. Aí o Espírito Santo vai e lembra lá dentro e diz assim, ei, tu está lembrado de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 10? Coloca aí para nós. A palavra do pastor está lá muito bonita. Você vai conquistar, você vai ser, você vai fazer, Deus vai te dar.
Aí de repente, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 10. Tem uns crentes lá pelo meio que já leram a Bíblia. Até que a carne dele estava gostando também da pregação. Mas a mente dele é renovada. Aí o Espírito Santo vai e lembra. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, começou a derrubar o pastor, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfema, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade, que a fé, é causa de ganho. Aparta-te dos tais, o crente disse, vai-me embora daqui. Esse negócio está errado. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Contente com aquilo que Deus tem te dado. E se Ele quiser dar mais, é ato deliberado dele, porque não deve nada a ninguém. Porque nada trouxemos a este mundo, é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com o que nos vestirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, muita cobiça louca, nociva, submerge ao homem na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de coisa ruim, de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O que é que o crente da mente renovada, ouvindo uma mensagem dessa, Deus quer que você seja rico, vai dizer, eu vou me embora, esse cara está desviado da fé. Está pregando besteira, isso aí são coisas que Deus não mandou falar isso. Não, isso aí não é palavra de Deus. Mente renovada. Mas se o crente nunca leu isso, come, enche a barriga que se baba. E ainda sai dizendo que o culto foi uma bênção e que o cabo era homem de Deus. Entendeu agora a importância da palavra de Deus no nosso entendimento? Aí você racionalmente, inteligentemente, diz assim, esse aí não é homem de Deus, eu é que não volto mais aqui. Aí você escolhe servir a Deus de verdade. Faz o seu sacrifício racional, sacrifício vivo. Quem entendeu, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Então, eu uso a minha inteligência, olha para mim, olha, escuta isso aqui. Eu uso a minha inteligência, eu não li, não aprendi? Então eu uso a minha inteligência, julgo o que está certo e o que está errado, escolho a palavra e subjugo o meu corpo à obediência. Luto contra os desejos da velha natureza, a carne. Quando a mente renovada está renovada pela palavra, ela subjuga o corpo à vontade de Deus. Diga assim comigo, quando a nossa mente está renovada, ela subjuga o corpo à vontade de Deus, a agradar a Deus. E o nome disso é sacrifício vivo. Diga culto racional. Aleluia. Glória a Deus. Vocês entenderam? Amém? E agora vão dar o devido valor à palavra? Aleluia. Nós obedecemos a palavra. Com isso nós agradamos a Deus. Sacrifício vivo. É pegar um corpo
apaixonado pelo pecado e fazer ele agradar a Deus. Como é o nome disso? Santidade. A nossa santidade é o culto racional. Glória a Deus. Este culto racional nos faz experimentar, agora sim, quem tem a mente renovada e subjuga a vontade do seu corpo a agradar a Deus, sacrifício vivo, esse experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vivemos, apesar das lutas, experimentando uma paz que excede todo entendimento. Porque quando nós agradamos a Deus, nós vivemos em paz com Ele. Você está entendendo? É uma paz que ninguém entende, que ninguém sabe de onde é que vem. Como é que pode? Meu irmão, o mundo está se acabando e tu está aí dando glória a Deus. Eu estou, porque eu estou confiando no meu Senhor. Eu conheço Ele, Ele está comigo, eu estou com Ele. Se eu viver, eu faço a vontade dEle. Se eu morrer, eu vou morar com Ele. Eu vou me aperrear para quê? Meu irmão, você está ficando doido, o mar já está pegando é fogo. Oh, beleza, vou morrer dando glória a Deus comendo peixe assado. A paz que excede o entendimento. Isso não quer dizer que não vem luta e tribulação, não vem. Mas nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem não experimenta a renovação do seu entendimento, da sua mente pela palavra, não conhece ainda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer conhecer? Quer viver isso? Quer experimentar isso? Então renova a tua mente com a palavra de Deus, meu filho. Você vai aprender a viver melhor, fazer as escolhas certas, reduzir o teu corpo à servidão e vai agradar o Senhor. E todo dia Deus vai receber esse culto racional. Diga assim, culto racional se usa inteligência. Quem entendeu? Você pode aplaudir o Senhor pelo que você ouviu nessa noite? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus por isso. Quando a palavra de Deus diz, versículo 2, não vos conformeis. Ah, meu irmão, já vi tanta aberração de pregação em cima dessa palavra. Não, meu irmão, aqui a palavra está dizendo que nós não podemos nos conformar. Então nós vamos fazer aqui a campanha dos inconformados. A campanha dos revoltados. Eu não me conformo com a liseira. Eu não me conformo com a minha feiura. Eu não me conformo com a minha barriga. Não é isso que a palavra está dizendo, não. Quando diz assim, não se conforme, não vos conformeis, é não se igualar. É não se tornar igual. Se você olhar para um espelho, você olha para uma pessoa conforme você. Você olha para um igual a você. Você está olhando para a sua própria imagem. Uma imagem conforme a sua própria pessoa, a sua própria imagem. Não vos conformeis, quer dizer assim, não sejam igual às pessoas do mundo que não têm a mente renovada pela palavra. Aleluia. Precisa mais? Começo vocês não estavam entendendo muito não, mas agora, quem entendeu pode dar amém? O que é que você vai fazer então com a palavra de Deus? Come o livro, medita, leia o livro todo, leia a carta toda, peça ao Espírito Santo para te explicar que Ele te explica, para te mostrar que Ele mostra, para iluminar que Ele ilumina. Aí você leu, conheceu, está na sua mente, na hora certa, sabe o que é que Ele faz? Te lembra. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai nos guiar como? Se não é pela palavra. Ou você acha que o Espírito de Deus vai te guiar pelo WhatsApp?
Ou pelo Facebook? Pela malhação? É não, meu filho. O Espírito de Deus só vai te dirigir pela palavra. Agora, se a tua cabeça estiver vazia, como é que fica na hora das decisões? E o culto racional, quando é que você vai prestar? E quando é que você vai apresentar um sacrifício vivo? É o único sacrifício que restou no Novo Testamento, viu, gente? Tem mais nenhum. Esse negócio de sacrifício na área financeira não existe. O único sacrifício que Deus pede no Novo Testamento é o sacrifício do nosso culto racional. É o sacrifício vivo. É obrigar esse corpo apaixonado pelo pecado a obedecer e agradar a Deus. Ô sacrifíciozão, meu irmão. O pessoal ainda quer que a gente entre nas fogueiras por aí. Sacrifica, que conversa, rapaz. Meu Jesus já morreu, já sacrificou tudo que tinha que sacrificar. Agora eu sacrifico o meu corpo vivo como um sacrifício diante dele. Fazer esse corpo obedecer a Deus, meu irmão, é dar uma surra nele todo dia. Amém?